Olá, meus queridos alunos do nosso Instituto Sabedoria e Graça, nosso curso especial de libertação, treinando os irmãos para lidar com essa área tão carente na Igreja do Senhor Jesus. Inclusive, se você quiser fazer o curso com, com conteúdo de bacharel em teologia, conteúdo de 2 anos, tem gente que termina o curso em 1 ano. Por quê? A pessoa vai lá e faz 3, 4, 5 aulas por dia, ele vai terminar o curso aí em meses, né? Mas o conteúdo do curso é um conteúdo de 2 anos. Se você terminar o primeiro ano em 2 meses, você vai ter que fazer uma rematrícula para o segundo ano. Então, com conteúdo de bacharel em teologia, chega na sua casa o diploma, acessa, seja um aluno do Instituto Sabedoria e Graça. Esse curso é um curso específico, com essas aulas específicas, né? Nós estamos falando sobre libertação e batalha espiritual. E agora, nós entramos num tema terrível na Bíblia Sagrada, que é a parte que eu falo do rei bruxo. É importante você saber que em todas as eras, todos os tempos, dentro de Israel, as pessoas e os reis se envolveram com demônios. Eles interagiram com os anjos caídos. Todo momento em que você vê a ira de Deus, Deus se irar e se chatear com o povo de Israel, era porque eles estavam com envolvimentos com demônios. Então, no meio do povo hebreu, você tem relatos de envolvimento, de bruxaria e etc. Então, de acordo com a tradição oral rabínica, Salomão, por exemplo, foi um terrível rei bruxo. Então, vamos analisar um pouco da história de Salomão para entender como termina a vida de Salomão e como ele, brincando aqui um pouquinho, vai para o lado negro da força, né? Ele começa ali um Anakin Skywalker e termina um Darth Vader. Essa é que é a verdade. Ele começa na luz e termina nas trevas. Então, na realidade, a nossa Bíblia faz menção de um livro chamado O Testamento de Salomão. Só que esse livro, ele não é encontrado na nossa Bíblia, na nossa escrita. Mas nós vamos usar aqui, mais uma vez, um livro não canônico, mas um livro da tradição oral rabínica, um livro histórico, para nós sabermos como que foi essa empatia entre Salomão e os demônios, como a Bíblia Sagrada nos fala. Por exemplo, vamos lá. Quanto mais os atos de Salomão e tudo quanto ele fez, e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro Testamento de Salomão? 1 Reis 11, 41. Mas vamos lá. Tem um livro chamado Testamento de Salomão, mas esse livro não está na Bíblia. Mas foi aqui que Salomão colocou toda a sua vida e toda a sua história. Tudo que viveu Salomão, o que ele fez, está aqui nesse livro, Testamento de Salomão. Nós temos um relato aqui, por exemplo, de Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um historiador judeu e ele escreveu no seu livro Antiguidade do Povo Judeu, no livro 7º, página 44. Antiguidade do Povo Judeu, livro 7º, página 44. Olha o que ele fala aqui, ó. Esse grande soberano compôs 5.000 livros de cânticos sobre Salomão e diversos 3.000 livros de parábolas, a começar do esopo até o cedro, passando por todos os animais, pássaros, peixes e todos os que caminham sobre a terra. Deus concedeu perfeito conhecimento da natureza e de suas propriedades. Ele escreveu um livro, olha, escuta isso. Escreveu um livro no qual empregou esse conhecimento em compor, para a utilidade dos homens, diversos remédios. Alguns deles tinham até mesmo força para expulsar demônios que não se atreviam a voltar. Flávio Josefo, no seu livro Antiguidades do Povo Judeu, livro 7º, página 44.
Na tradição oral rabínica, também na Guemará judaica, a história é muito sinistra sobre Salomão. É nos relatado que Salomão foi um rei controlador de demônios. Se isso é verdade ou não, nós não sabemos. Eu estou passando para vocês aqui o que está na tradição rabínica. Eu não sou judeu, você não é judeu. Então, Salomão era. Então, o que os judeus falam sobre Salomão? É isso que temos aqui agora. Uma observação muito importante que você precisa entender. Eu, aqui agora, dando aula para você, não afirmo que todos esses fatos são verdadeiros. Estamos apenas fazendo menção dos fatores históricos, assim como Flávio Jósefo também faz, para nós entendermos. Então, como nós falamos, é nos ensinado no Talmud, na tradição oral rabínica e na Guemará, que Salomão foi um rei místico, mais especificamente controlador de demônios, e que ele tinha a facilidade de expelir demônios das pessoas. Observe esse texto para você entender o que eu estou falando em Lucas 11:31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui alguém maior que Salomão. Quando é que Jesus disse essas palavras? Pare para pensar. Jesus está fazendo uma sessão de exorcismo, expulsando um demônio. E depois que ele termina de expulsar o demônio, ele sai para fora e as pessoas começam a acusar Jesus que ele expulsa demônio por Belzebu. Quem é Belzebu? É Baal-zebu, que é o deus das moscas e o príncipe dos demônios. Eles acusam Jesus de fazer um exorcismo já conhecido dentro de Israel. Falar, príncipe, ele expulsa o demônio por Belzebu. Isso não é milagre, não. Isso é uma coisa comum aqui dentro de Israel. Jesus sobe numa pedra e ele diz assim, ó, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Vamos lá. Jesus é acusado de expulsar demônio como Salomão. E Jesus agora diz, eis aqui alguém maior do que Salomão. Para você entender o que o texto está nos mostrando, ao que parece na história, os hebreus tinham por tradição o entendimento desses fatos. Belzebu aqui no caso é chamado de príncipe dos demônios e no caso os bruxos operavam com o auxílio de Belzebu, a quem tinha o apoio para controlar e expelir esses demônios. As multidões, no caso a multidão, pede para Jesus, diz que Jesus então está expulsando um demônio com o auxílio de Belzebu, igual qualquer outro místico e feiticeiro. Jesus profere essas palavras durante uma sessão de exorcismo de demônios. Ele menciona Salomão. Os estudiosos do Talmud questionam, por que Jesus não disse maior que o rei Davi? O que Salomão tem a ver com a expulsação de demônios? O que ele tem a ver com essa história? Nesse caso, então, muitos estudiosos acreditam que Jesus estava se referindo ao fato de Salomão ser um rei místico e exorcista de demônios, de acordo com a tradição oral rabínica. Também deve ser do seu e do meu conhecimento que todos os hebreus fazem uso desses conhecimentos talmúdicos, até hoje. E de acordo com o Talmud, leia bem, de acordo com o Talmud, não de acordo com a nossa Bíblia. Eu estou agora lhe dando uma informação acadêmica, não uma informação doutrinária. Citei historiador para você, em nenhum momento estou afirmando que eu creio nisso, é informação acadêmica e histórica. Falando do Talmud, da Guemará, da tradição oral e também de Flávio Jósefo.
De acordo com isso, Salomão foi o homem mais sábio do mundo, mas também, ao final da sua vida, um mestre de demônios. Por sua conta, para você entender, sua enorme sabedoria, de acordo com o Testamento de Salomão, a Guemará, o Talmud e a tradição oral rabínica, Salomão conseguiu dominar e controlar 70 demônios. E neste ponto, Jesus teria feito uma referência oblíqua da história de um fato que era corrente e conhecido por todos naquela época. No Testamento de Salomão estão as supostas palavras de Salomão e descreve como ele conjura um exército de demônios. Livro Testamento de Salomão. Está escrito assim, a palavra de Salomão: surgiram diante de mim 36 espíritos com cara de burros, bois e aves. Fiquei maravilhado e perguntei: quem são vocês? Isso está no livro Testamento de Salomão. Para você ter uma ideia, quando eu tive posse do livro, para você saber o que eu estou falando, na tradição oral rabínica, você só pode ler o Talmud se você for maior de 40 anos de idade. Esse livro está na tradição oral. Quando eu comecei a ler esse livro, eu estava em casa, eu tive uma ordem de Deus para eu não lê-lo estando em casa. O livro Testamento de Salomão é um livro terrível. Um livro terrível. Se esse livro é verdadeiro, nós não sabemos. Faço menção aqui na nossa aula por meios acadêmicos. Nós ficamos com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os 66 livros, mas estamos aqui dando uma aula para fins acadêmicos. Esses livros, para você ter uma ideia, são correntes por todos os hebreus em todas as épocas e, de fato, os hebreus creem em tudo isso. Agora, eu acredito que foi por causa dessas tradições judaicas, por causa desses tipos de ensinamentos, que Paulo chega ao ponto de proibir os determinados ensinos que ele chama de ensino de demônios e proíbe o povo de ficar lendo o que ele chama de fábulas, como está escrito em 1 Timóteo 4, verso 1 e 2. Fábulas, ensinos de demônios. É importante também você entender, eu acredito que é esses livros que Paulo proíbe e chama de fábulas. Mas é importante mencionar o seguinte: o livro Testamento de Salomão também ele é rejeitado por judeus e cristãos e aceito somente pela ala cabalística, alquimista e espiritista judaica. Eu realmente acredito que essas são as doutrinas de demônios e fábulas mencionadas por Paulo. Porém, nossa própria Bíblia afirma como foi a vida de Salomão. Para você entender como termina a vida de Salomão. A nossa Bíblia afirma que Salomão foi um rei bruxo. E se a história do Testamento de Salomão é verdadeira ou somente mito ou fábulas, nós nunca sabemos. Mas vamos ver o que a Bíblia fala de Salomão. 1 Reis 11, verso 1 ao 3. Ora, além da filha de Faraó, a filha de Faraó é uma sacerdotisa. Amou Salomão muitas mulheres. Quando lê amou, significa fez sexo com muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não vos caseis com elas, nem elas se casem convosco, pois vos perverteria o coração para seguir os seus deuses. Nós já entendemos que os deuses são anjos caídos, servos do diabo, demônios. A estas, Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Deixando claro para vocês que essas mulheres aqui são mulheres estrangeiras. Quando Salomão se casou com a filha de Faraó, uma feiticeira, dali para frente ele se desvia completamente. Até então não temos relato. Ali que vem essas concubinas, então, de Salomão. Eu sei
que para alguns o simples fato de mencionar um final tão melancólico da vida de Salomão é um absurdo. Você tem templo para Salomão, é quase um culto que se fazem a Salomão. Há igrejas que fazem da vida de Salomão o norte ministerial, um exemplo para eles. Outras fazem Salomão sua inspiração central humana na Bíblia. É fato que o homem teve uma sabedoria descomunal, mas pegar um homem completamente pervertido e fazer dele um exemplo espiritual, eu não acho bem sábio. Salomão governou, para você ter uma ideia, por 40 anos. Nos 20 primeiros anos, ele foi um poderoso rei, como a Bíblia afirma, diante de Deus. Ele viu Deus mais do que todos os outros reis em Israel. Ele teve intimidade com a própria glória de Deus, construiu um lindo templo do Senhor, era um dos poucos reis que também era um sacerdote, um líder religioso. A Bíblia diz que ele orava e o próprio Deus descia no templo, de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Isso nos primeiros 20 anos de seu reinado. Não sabemos ao certo aonde Salomão começou a se perder. Como eu te disse, eu acredito que foi quando ele se casou com a princesa do Egito. Mas podemos imaginar que foi quando ele dormiu com primeira mulher pagã e depois foi pervertendo seu coração. A Bíblia diz que o coração de Salomão não foi mais fiel a Deus. Ele se tornou um feiticeiro, um bruxo, igual ou pior a Saul. Salomão termina a sua vida, biblicamente falando, servindo a demônios. Vamos ver? 1 Reis 11, verso 4 e 5. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Seguiu ou não seguiu? E o seu coração não era fiel ao Senhor teu Deus, como fora o de seu pai Davi. Salomão seguiu. A palavra seguir aqui é trabalhar. Eu sigo a Jesus, sou servo de Jesus, sou um obreiro. A palavra seguir aqui é quem faz uma obra para tal. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sinônios, Milcom, abominação dos amonitas. Milcom é Moloque. Foi Salomão que instituiu dentro de Israel o culto, o rito de jogar as crianças no fogo para Moloque. A palavra seguir aqui, ela está no hebraico e a palavra é ilak, que significa trabalhar para. A Bíblia está dizendo que Salomão trabalhou para quem? Quem são os deuses? Que ele trabalhou os anjos caídos. Astarote, Moloque foram os principais, mas seguiu também outros. Mas Salomão ainda fez muito pior. Ele construiu um templo para Quemos. Olha o versículo 7. Neste tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte da frente de Jerusalém. E a Moloque, viu só, jogando as crianças para o fogo, a abominação dos filhos de Amon. Misericórdia, né, gente? Misericórdia. Moloque é um anjo caído que exigia sacrifícios e o sacrifício era de criança. E aí vem Jeremias a justamente condenar e bater nesse fato que entrou de Israel. Pastor, Salomão está salvo? Rapaz, quem sou eu para dizer que alguém está salvo? Mas eu posso dar a minha opinião. Se você não concorda, pega e joga fora o que eu falei, não está aqui mais quem falou. Não acredito. Não acredito porque o que nós temos aqui? Um bruxo, um feiticeiro, alguém que construiu templos para deuses que são demônios, anjos caídos, e jogava as crianças no fogo. Para você entender o que eu estou falando. A Bíblia Sagrada não afirma os mais atos finais de Salomão. O que ele fez nesses 20 anos, que ele se tornou esse feiticeiro, teve esses templos construídos, mas o que aconteceu? Mas para nós entendermos, vamos recorrer aos fatos históricos, não canônicos, porém acadêmicos.
No texto do Testamento de Salomão, Salomão, não sabemos se é verdade, explica que o anjo Gabriel recebeu um anel de grande poder. Ele recebe do anjo Gabriel um anel de grande poder. Você entendeu o que eu estou falando? Na tradição dizem que, utilizando esse anel, Salomão conjura o próprio Belzebu, príncipe dos demônios. E o objetivo de Salomão era dominar uma horda de demônios. Em um dos textos, um demônio chega a mencionar a crucificação de Jesus. E isso está no livro Testamento de Salomão. Iremos corromper o mundo habitado por um longo período, até que o Filho de Deus seja esticado na cruz. Isso é tão cruel, gente, que se você tem aí na sua casa o livro o livro histórico, a história dos Hebreus, você vai pegar o livro 7º, Antiguidades dos Judeus, página 44, escrito no século I. O historiador Flávio Josefo faz uma menção a esse ato, a esse exorcismo feito em sua época, com as práticas ensinadas por Salomão usando o anel. Confira o relato de Flávio Josefo no livro Antiguidades dos Judeus, livro 7º, página 44. Olha o que Flávio Josefo fala. Essa prática, Flávio Josefo está contando da época dele. Essa prática está em uso entre os de nossa nação. Olha lá. Vi um judeu chamando Eleazar livrar diversos possessos na presença do imperador Vespasiano, de seus filhos e de vários oficiais e soldados. Olha lá, olha Flávio Josefo explicando. Ele prendia ao nariz do possesso um anel no qual estava fincada uma raiz, a mesma de que Salomão se servia para aquele fim. Olha, gente, isso aqui é uma coisa histórica. Logo, o demônio a cheirava, arremessava o doente por terra e abandonava. Ele então dizia as mesmas palavras que Salomão havia deixado por escrito e, fazendo menção desse príncipe, proibia o demônio de voltar. Então aí, nesse relato aqui de Josefo, Salomão seria o príncipe dos demônios. Então por isso que Jesus é acusado de expulsar demônios citando Salomão. Vê só, a pessoa fazia o exorcismo e quando ela ia expulsar o demônio, pegava o anel e citava Salomão e o demônio deixava. Jesus é acusado de expulsar um demônio pelo príncipe dos demônios. No caso, o príncipe dos demônios é Salomão. Né? Citando o príncipe, no caso Salomão, proibiu o demônio de voltar. Para fazer ainda melhor o efeito das conjurações, enchia um balde de água e ordenava ao demônio que se lançasse por terra como um sinal de que havia abandonado o possesso do demônio. Aí o balde de água caía no chão. Flávio Josefo, no livro Antiguidade dos Judeus, livro 7º, página 44. Como nós percebemos aqui, é importante você ressaltar que essas práticas, volto a dizer, elas são completamente condenadas pela Bíblia Sagrada em nossos dias. Existe uma diferença entre você expulsar demônio em nome de Jesus e você controlar demônio. Tem gente que vai no espiritismo para tirar demônio, olha só. Então, pessoas que querem controlar os demônios e pessoas que têm autoridade contra demônios. Eu até mesmo acredito que tem pastores sem unção, sem a graça de Deus, que expulsam demônios por esse espírito, controlam demônios. E o demônio faz o jogo desses caras. Mas não é a autoridade do nome de Jesus que está na vida deles. É um espírito controlador. Eu acredito nisso, e você também deveria. No entanto, eu propus a relatar esses fatos, não para mostrar o que fazer com demônios, porque isso para nós está muito claro. Nós expulsamos demônios em nome do Senhor Jesus Cristo. Não precisamos conjurações, versos, palavras, raízes, anéis, e etc. Nós temos autoridade para expulsar os demônios em nome do Senhor Jesus, porque todas as obras de Satanás são desfeitas através da autoridade dada a nós do nome do Senhor Jesus.
Pastor, esses fatos de Salomão são chocantes. Bom, eu também acho que são chocantes, mas estão na história. Eu não estou lidando com criança, estou lidando com gente madura. Pastor, isso, primeira coisa, isso não é coisa que se prega em cima do altar. Você que está tendo essa aula, não vai pautar dizer que Salomão conjurava demônio, etc. O povo que ouve o que vem do altar tem que ouvir as boas novas. Isso é coisa de sala de aula. Mesmo porque no meu livro, Anjos e Demônios, a Realidade do Reino Espiritual, eu deixo muito claro nessa parte que nós ficamos com a Bíblia Sagrada, que nós temos a Bíblia Sagrada e que essas são doutrinas de demônios e acredito serem as fábulas mencionadas pelo apóstolo Paulo. Até a próxima aula.